direito de expressão. E vocês, com esta lei, não estão permitindo que as crianças consigam se defender, que as crianças consigam pedir ajuda. Lamentavelmente, como a senhora falava, muitos países têm vocês como referência. E quando estivemos nesta reunião, tivemos pessoas de Chile, Argentina, Paraguai, Peru, Bolívia. Tem muitos países, incluindo Espanha, França, e os que não conseguiram chegar, enviaram cartas. E todo mundo está muito preocupado porque tem artículos, como você falou, em cada país, mas muitos deles têm referência ao Brasil. E eu gostaria que depois de que eu fale isto, se vocês não vão revogar essa lei, enviem uma carta, por favor, para Mais Que Vencedores, para a gente poder apresentar no nosso governo e poder dizer que vocês são conscientes das crianças que estão morrendo por causa dessa lei. Que são conscientes que vocês estão colocando por cima o direito dos adultos e não o direito delas. Combinado? Porque realmente nós não queremos esta lei em nosso país porque não está funcionando. E se vocês não querem acreditar, é só olhar para trás e ver quanta criança tem morrido desde 2010 por causa da alienação. E eu estou por causa delas, não por causa dos adultos. Obrigada. A minha pergunta com a Beth. Por favor, como eu consigo essa documentação se vocês não revogarem? Certo. Doutora, 3 minutos, por favor. Tá. Veja bem, o que precisa, nós entendemos, é que, além de revogar o texto da lei que nosso país tem, nós temos que reestruturar a questão de provas no nosso país. Ela está muito fragilizada. Como é que você prova maus tratos, violência e abuso sexual de criança? A primeira prova delas é as testemunhas. Por quê? Porque a criança ela tem uma rede de convívio, começando pelos familiares e se estendendo aos profissionais que cuidam dela, professores, pedagogos, psicólogos, pediatras, etc. O que o artigo 2 da Lei da Alienação fala? Que todos eles são alienadores. Leem o texto. Todos os genitores, familiares e todos os que estão na administração e vigilância da criança. Ou seja, eu coloquei o depoimento dessas testemunhas a nível 0 no valor probatório nos processos. Depois, inclusive, de feito uma prova técnica, que é o laudo, que o 443 do CPC proíbe, porque o laudo técnico, em qualquer processo do ordenamento jurídico, só é permitido quando o fato não pode ser provado por testemunho ou documentos. Já começou o erro aí. E o pior é que as crianças estão sendo caladas durante o processo de discussão do direito dela, porque nos laudos, elas, até quando elas não falam, elas entram caladas, porque elas, inclusive, estão sendo prescindidas de visita assistida, e nos CEVATs, as prévias da entrevista, elas são acuadas nas visitas, sendo que o 130 do ECA manda a medida protetiva de afastamento durante a investigação. Para quê? Para preservar ela de qualquer forma de intimidação. O que acontece? Elas entram caladas, o laudo psicossocial atribui o silêncio delas à alienação parental. Na Lei da Escuta Protegida, artigo 5º, inciso 6, diz que a criança na escuta protegida tem o direito de permanecer em silêncio, se ela quiser. E está sendo julgado a escuta dela como alienação parental. Então, o que acontece? A própria lei, ela cala a criança e coloca ela no matadouro, sem ela poder se defender, inclusive através da rede de proteção que está em torno dela. O mais grave disso tudo é a questão dos vestígios, porque um esperma desaparece em 72 horas no corpo humano e os hematomas e fissuras anais, elas desaparecem em 5 dias. Recentemente, a PL da deputada Renata Abreu, do Partido Podemos, foi vetado pelo governo federal, porque sugeria que o médico que fizesse o atendimento pronto, imediato da vítima de violência, de abuso, no contexto doméstico, pegasse todo o relatório e os exames, e, em 24 horas, tinha que conduzir a delegacia para o inquérito e denunciar e abrir o inquérito da vítima. Hoje, nós temos um ML que faz um laudo de vestígio em 30 dias. Então, como é que eu vou provar um abuso sexual se eu tenho uma lei que me desacredita todas as minhas testemunhas, cala essa criança, coloca o silêncio dela como alienação parental e um ML doutora, que faz vestígio de 30 dias? Obrigada, doutora. Então, vai ser sempre falsa acusação. Obrigada. Sempre vai ser falsa acusação. Doutora, obrigada. A gente tem agora a Patrícia Alonso. Doutora Patrícia Alonso está inscrita. Doutora Patrícia, vou pedir que a sua pergunta seja direcionada à doutora Sandra, por gentileza. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Já estávamos realmente ansiosos para termos esse embate a nível de Estado de São Paulo.
E eu fico muito feliz de termos presente uma promotora de justiça e assessores de vereadores aqui presentes, porque, na realidade, eu quero relatar como que funciona o psicossocial dentro da ótica do Richard Gardner. E mesmo que venham falar que Richard Gardner foi simplesmente o criador, mas que a alienação parental sempre existe, ninguém é ignorante ao ponto de achar que não existe problemas familiares. Desde os primórdios, na Bíblia, a gente já vê problemas sérios familiares. O que o Richard Gardner veio, ele veio jurisdicionar sentimentos, e sentimentos, afetos, não se jurisdicionam. Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em um dos casos... Meu caso prático. Ok. Não há fiscalização de quem vai fazer os trabalhos psicossociais. Uma das ONGs que foram... E aí, aqui na ordem do debate, falava que a gente tinha que trazer notícias, né? Essa ONG, inclusive, foi tema de notícia. A farsa de Fernando Haddad na Cracolândia vai chegar ao fim. Prefeitura quer romper com a ONG. Brasil Gigante. Brasil Gigante era uma dessas ONGs que faz parte do Tribunal de Justiça de São Paulo para receber mães e crianças para tratamento psicológico. Essa ONG, em 9 meses, recebeu 10 milhões de reais de investimento. Ela era para tratar não só dos casos da Cracolândia, mas aqui, num dos artigos, diz que, apesar dos repasses totais somarem 10 milhões em 9 meses, ela ainda era responsável por um telecentro e uma creche na Zona Leste, sendo que essa creche na Zona Leste era serviço de proteção social à criança e adolescente, vítimas de violência, abuso e exploração sexual. Ou seja, como que nós, Estado de São Paulo, estamos monitorando o tratamento dessas crianças e dessas mães que são vítimas de alienação de abuso, mas dizem que é alienação parental. É importantíssimo deixar claro que nessas terapias que foram feitas, como a expositora mesmo falou, quanto mais você falar que existe abuso, mais você vai ser criminalizada e vai ter que fazer o tratamento até que você pare de falar que houve abuso. Isso, no socialismo, se chama lavagem cerebral. Você só vai poder ter alta a partir do momento que você parar de falar do abuso. Obrigada. 3 minutos. Ok. Obrigada. A sua resposta a sua pergunta é como funcionam os laudos técnicos, é isso? A minha pergunta é, como que o IBDFAN tem tratado da fiscalização dessas ONGs que têm tratado desses tipos de casos? Doutora Sandra, por gentileza, 3 minutos. Olha, na verdade, eu gostaria de antes só falar para essa senhora que veio aí de outro estado, de outro país, que, desculpa, não é verdade que a lei brasileira não é bem utilizada, tá? Ela é muito bem utilizada, sim. Então, enfim, né? É que, na verdade, não é bem verdade isso, né? Criança morta, o caso do menino Bernardo não é alienação parental. Então, não é caso de alienação parental, é outra história. Agora, falando, eu não posso falar em nome do IBDFAN, embora eu sou membro do IBDFAN. A função do IBDFAN, no meu ponto de vista, não é ficar fiscalizando ONG, nem nada parecido. Se existe uma coisa que eu concordo com vocês, é que precisa, sim, ao invés de eu revogar uma lei, eu preciso, sim, de fazer com que os profissionais que atuam, e todos, inclusive os advogados, eu preciso que as pessoas tenham conhecimento técnico daquilo que eles estão tratando. Porque, quando eu não tenho conhecimento técnico, aí eu posso errar. Não é a lei que está sendo mal utilizada. Se ela estiver sendo mal utilizada, é por profissional que não tem conhecimento técnico. Aqui na cidade de São Paulo, é lógico que nós estamos na maior metrópole do país, aqui nós temos os profissionais que são funcionários públicos, que são concursados, a grande maioria, eles fazem um trabalho, no meu ponto de vista, de excelência, salvo um ou outro. Mas o que acontece aqui em São Paulo é assim.
dificilmente um perito atesta que é alienação parental. É mentira, desculpa. É quase um parto para que um perito chegue lá e fale, olha, isso é caso de alienação parental. Quando tem acusação de abuso sexual, na dúvida, o pai vai ficar o resto da vida convivendo supervisionado. E, para eles considerarem que é uma alienação parental, tem que ficar claro e objetivo de que a mãe fez a falsa acusação ou porque ela tem um problema psíquico importante ou porque ela quis afastar essa criança. Tudo bem que esta é a realidade da cidade de São Paulo. Só que se em outros estados não acontecer desta forma, eu não posso revogar uma lei que protege, sim, a criança para poder a gente voltar na situação que a gente tinha anteriormente. Então, o que eu preciso? É, sim, exigir com que os profissionais que atuem na área tenham aí um conhecimento técnico. E, quanto aos advogados, eu acho que a gente precisava usar o que é utilizado no Tribunal Alemão de Coaching, que lá eles falam o seguinte, que o advogado ele tem que atuar buscando o que é bom para a família, e não para o seu cliente. Eu não tenho que advogar falando o que é melhor para o meu cliente. Eu sou a pessoa que estou de fora e tenho condições, Obrigada, porque eu não estou envolvida emocionalmente. Seu tempo terminou. Por gentileza, eu queria só um pedido de retratação. Só um minutinho. Eu queria um direito de resposta a uma informação equivocada. Eu queria... doutora, 30 só um minuto, segundos. porque a gente tem um tempo cronometrado agora de fala de público. Não, mas é que o regulamento pede retratação. Pede, enfim, mas a senhora vai me dizer o que é e aí a gente analisa. Sim. O caso do menino Bernardo não foi mencionado por mim no contexto de alienação parental. Eu apenas citei uma frase da juíza que deu a sentença Doutora, de condenação do pai. E a gente pediu no início não que está no contexto de alienação parental. Exato. Então, só apenas a gente claro. vai seguir nessa orientação. Para a gente manter o tempo, porque nós abrimos 30 minutos para público, vai ser mais uma pergunta e mais uma resposta da doutora Elizabeth, até para que a gente tenha equivalência de tempos, e depois a gente vai iniciar o próximo painel. Só peço mais uma vez que as falas sejam respeitadas. Quem veio aqui teve fala respeitada, por gentileza, respeite também a fala tanto das palestrantes quanto dos outros que estão perguntando. O nosso próximo inscrito é a senhora Edna Darina dos Reis. A senhora tem 3 minutos e a sua pergunta Sim. para a doutora Elizabeth, por favor. Sim. Bom, bom dia a todos. Eu sou a Edna que vivo buscando essa revogação dessa lei de audiência em audiência pública, inclusive em Brasília, e ela tem que ser revogada. Eu tenho que fazer a pergunta para a doutora Elizabeth, mas eu gostaria de fazer para outra senhora. Porque é assim, essa lei, advogados e defensores, ou eles defendem ou o pai ou a mãe. E a criança fica onde? Eu quero saber aonde que a criança entra nessa história. Eu quero saber quem defende a criança. E outra coisa que eu quero dizer bem claro, eu já passei pelo Cevate da vida, e tudo isso que diz que é uma maravilha, que é isso, que é aquilo, é tudo mentira. Isso é tudo mentira. E outra coisa, o principal, a maior vítima nessa história que não tem defesa, é a criança. De 0 a 12 anos, que é obrigada a conviver com o genitor, abusador, e de último, a inversão de guarda para o próprio, certo? Que fica imposto dessa criança de dia e de noite. E sabemos lá, a gente sabe bem o que ocorre lá. Então, essa lei aí, sinceramente, engraçado, eu fico me perguntando, o Brasil copia essas leis e outras dos Estados Unidos, né? Por que eles não copiam as leis dos Estados Unidos de penalidade máxima? Isso aí ninguém quer copiar. Agora essas leis aí, é tudo embustido, certo? Eu vou lutar até o fim com isso. E eu vou começar a aconselhar as mães. Essas inversões de guarda não pode nem mostrar. Não pode nem mostrar de tão chocante que é. Aí não interessa para ninguém quer ver.
certo? Deixa eu pôr uma inversão de guarda aqui para você ver o trauma e como acontece isso. Certo? Então, a maioria dos casos que nós temos de milhares de mães, existe o abuso, sim. A inversão de guarda, sim. Eu não sei, eu gostaria de saber daquela senhora se ela devoga só para genitores ou para mães também. Porque não é o que me parece. Ou então ela vive fora da casinha. Certo? Desculpa. Não, desculpa. Tá, mas agora eu vou ter que responder. Desculpa. Entendeu? Ela vive, porque a realidade não é essa. A realidade que nós vivemos não é essa. Por que não faz uma audiência pública com as vítimas, com as crianças? Faz uma audiência pública, coloca aquela tarjinha e deixa as crianças dar a declaração. Tá bom? Tá, obrigada. Doutora Elizabeth, a senhora tem 3 minutos. Eu queria, como a pergunta foi para as duas, acho que ela deixou claro que era para as duas pessoas, eu queria primeiro a oportunidade da colega e eu... Então, eu vou dividir o tempo. A sugestão é sua, que vai ficar desequilibrada a palavra. A doutora Sandra falou 2 vezes, a senhora vai ter dito uma vez só. Eu não sei, é que ela pediu para as duas advogadas, mas é que a senhora não se importa? Se a senhora não se importar, eu divido. Não, eu respondo, então. Vamos lá. Como é que fica a criança como sujeito de direito? Não fica. Artigo 2, ela possibilita que a criança ela seja alienada. Ela fere o ECA, porque a criança ela é sujeita de vontade, ela tem opinião, artigo 100, o último inciso, fala que a criança ela tem, inclusive, a direito à opinião, e a opinião dela tem que ser relevada em juízo. A primeira pessoa que tinha que ser ouvida em juízo, não por psicossocial, era a criança. Esse ano, o Tribunal de Justiça já começou a normatizar isso. Um juiz resolveu ouvir diretamente uma criança de 8 anos. O genitor entrou com o pedido de anulação de prova no Tribunal de Justiça e, por unanimidade, foi consagrado. Não tem jurisprudência disso. Não é um caso, nem é meu. Tá. Eu achei essa jurisprudência no site. Como é que fica a criança? Ela é alienada, o silêncio dela ela é considerada alienação parental e a oitiva dela é terceirizada pelo psicossocial. Quais são as consequências disso? Revista Veja, de 2010, 205 crianças abusadas de 2005 a 2009, 38% pelo pai. O G1, no dia 29/6/2018, a maioria dos casos de violência sexual contra a criança acontecem em casa, 83% de aumento de notificação. Agência Brasil, 18 de maio de 2019, mais de 70% da violência sexual da criança ocorre dentro de casa. Que mais? Taxa de feminicídio, o país é o 5º país em feminicídio no mundo. BBC Brasil, de 9 de abril de 2016. Brasil, país da pedofilia. 76% dos pedófilos do mundo acessam sites brasileiros de crianças abusadas. A agência Pernambuco, Diário do Pernambuco, 17/8/2015. Levantamento revela caos no controle de denúncia de violência sexual contra a criança. Esse é o papel da criança no Brasil. Assim fica a criança no Brasil. Desacreditada e abusada. Acabou. Sobrou tempo? Tenho ainda mais 30 segundos. Não sei. Alguém precisa de mais tempo? Não é permitido transferência. Exato. Obrigada, não tenho. É inexplicável isso. Mas eu precisava só, Silvia, falar para responder para a senhora que eu tenho clientes homens e mulheres. E eu tenho, inclusive, 2 clientes que foram acusadas falsamente de abuso sexual e uma delas encontra-se casos presa, específicos, tá? por favor. Gente, eu vou encerrar esse primeiro painel. Eu vou, mais uma vez, como a gente fez logo no início, mas algumas pessoas chegaram depois, reiterar o nosso compromisso com o respeito a todas as falas e a todas as pessoas que estão aqui. É um caso bastante que, de fato, traz emoções, há partes na plateia, há pessoas envolvidas pessoalmente, mas eu vou repetir e vou pedir novamente que todas as palavras sejam respeitadas. Passo a palavra, doutor. Bom, finalizando esse painel, um painel realmente muito polêmico. As questões são apresentadas com muita uma proposta, eu vejo aí nas 2 falas das doutoras, das colegas, cada uma defendendo aí o seu ponto de vista, mas a gente chega à conclusão de que o que se busca aqui é a proteção integral da criança. Em primeiro lugar, eu acho que essa é a discussão primordial. Outra questão que fica claro aqui é que ninguém aqui defende pedofilia.
né, eu acho que os dois lados aqui estão defendendo, pelo contrário, a gente defende a proteção da criança. Não existe aqui nenhum posicionamento de defesa da pedofilia, eu acho que foi muito claro pela doutora Sandra. E, para finalizar, diante de tudo isso, acho que, como moderador, não posso me posicionar muito, mas há uma questão que eu acho que tem que ficar claro aqui. A Lei 12.318, essa lei da alienação parental, ela não é uma lei que ela está avulsa, né? Nós temos a 12.318, ela apenas conceitua o que é alienação parental. E, posteriormente, veio a Lei 13.431, que eleva o ato de alienação parental a uma violência psicológica contra a criança. Então, é isso que fica registrado, acho que fica muito claro aqui para todos, que a alienação parental é uma violência contra a criança. E nós temos que combater isso dentro das nossas possibilidades. Murilo, obrigada. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Declaro encerrado esse painel. Obrigada a todos. Eu vou chamar o nosso segundo painel. Chamo para compor a mesa as mediadoras doutora Rafaela Antiti e doutora Daniela Alves de Souza, e as expositoras doutora Rosana Cipriano e doutora Valéria Scarance. Esse é o painel do Ministério Público. Relembrando as regras de fala, cada expositor tem direito a 10 minutos de exposição, mas extensível por mais 5, 15 minutos no total. Depois das falas, a gente abre por 30 minutos para o público, mediante inscrição, que eu vou deixar do painel aqui. 3 minutos de pergunta, 3 minutos de respostas intercaladas para manter a equidade de fala. Pode ser. Você quer sentar aqui na mãe? Apresenta a Valéria. Bom dia a todos. Vamos começar a inaugurar esse painel. Eu vou apresentar aqui a doutora Rosana Cipriano. Ela é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Antônio de Nebrija, Madrid, com reavaliação pela UERJ, especialista em Direito de Família, Infância e Juventude, promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde novembro de 98 até os dias atuais. Foi promotora de Justiça do Estado de Minas, professora da FEMPERJ, Emerge e UERJ, Fundação Getúlio Vargas, e pós-graduação na Universidade Estácio de Sá. Atualmente encontra-se em exercício na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Infância e Juventude da capital do Rio de Janeiro e ministra aulas de família, infância e juventude na Emerge, bem como palestras em universidades, instituições e congressos. Participa de bancas examinadoras de concursos e é supervisora de estágio probatório para vitaliciamento de promotores de justiça, autores de artigos e livros publicados. Acho que podemos, então, começar com a palavra com ela e, em seguida, ou quer apresentar a doutora? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, convidada pela OAB de São Paulo. Acho que é uma oportunidade ímpar para que nós possamos democraticamente discutir questões envolvendo a proteção integral de crianças e adolescentes, que é o interesse de todos nós, penso eu, vocacionados que somos à proteção de direitos, e conforme consta na nossa Constituição Federal, que essa é uma preocupação da sociedade como um todo, dos operadores do direito e do Estado constituído. Portanto, como promotora de justiça em atuação na proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e também pelo fato de eu ter tido a satisfação de o meu primeiro trecho do meu primeiro livro constar da exposição de motivos da Lei de Alienação Parental, eu me sinto confortável aqui para falar do grande progresso e da grande conquista legislativa que tivemos com a promulgação dessa lei
no nosso Estado, na nossa federação, né? Então, assim, o histórico desse instituto nos faz buscar a ideia de como a criança e adolescente foi sendo vista pelo nosso ordenamento jurídico ao longo dos anos, né? Antigamente era como que objeto mesmo, submetida ao poder do pater familias, em que o chefe assentido da sociedade conjugal teria direito de vida e de morte sobre os integrantes da família, e crianças e adolescentes se submetiam realmente à ideia do poder familiar. Atualmente, como sujeito de direitos e à luz da principiologia jurídica aplicável, nós temos que a criança e adolescente deve ser reconhecida como esse sujeito merecedor de dignidade e respeito por parte não só dos seus familiares, como da sociedade como um todo, né? Diante disso, nós temos que considerar, e é interessante, vejam que o direito não é uma ciência exata. E aqui falou-se de princípios constitucionais, né, muito bem colocados, como, e esse é o grande foco, é o nosso grande vetor, que é a dignidade da pessoa humana, é a paternidade responsável, o respeito da pessoa em formação, e com várias interpretações. Umas a dizer que a configuração da alienação parental, como prevista na lei, violaria esses direitos, e, por outro lado, esses mesmos princípios inspiram o operador do direito a dar efetividade a esses princípios através da aplicação da lei da alienação parental. De fato, essa lei é uma conquista, porque o que se considera é que, independentemente dessas questões que eu estou um pouco perplexamente assistindo de acusações contra o primeiro doutrinador a mencionar essa questão, que seria o Gardner, questões que têm algumas premissas, a meu ver, equivocadas. O fato é que a lei da alienação parental ela trouxe, conforme aplicações práticas que nós vemos no dia a dia forense, muitos benefícios a muitas crianças, porque se entende que a separação entre os pais e as questões de conjugalidade não podem prejudicar o exercício do poder familiar. A criança tem direito a ter acesso em igualdade de condições ao pai e à mãe. Se isso, a criança não é propriedade de nenhum ente parental. E, portanto, é com base nisso que o Estado constituído precisa intervir para proteger essa criança que está em situação de vulnerabilidade. Isto posto, é importante que seja dito que nenhuma inversão de guarda ou nenhuma ampliação de visitação, nenhuma aplicação de multa, ela é feita assim de imediato ou de qualquer forma. Há um devido processo legal. Estamos falando aqui que pessoas foram despojadas de sua convivência familiar com seus filhos e que isso foi feito de uma maneira abrupta. Enquanto operadora do direito, na prática do dia a dia, como promotora de justiça, primeiro de família e depois de infância e juventude, não vejo em absoluto isso acontecer. Há necessidade de um processo que tem a garantia de ampla defesa. Nenhuma mãe ou nenhum pai é penalizado, advertido, sem que haja provas e sem que haja o devido convencimento do promotor de justiça e do juiz de direito. A justiça da infância e juventude e de família, ela é uma justiça eminentemente interdisciplinar. Não podemos prescindir realmente da atuação de outros profissionais de outras ciências. E, assim, nessa perspectiva, nós valorizamos muito a figura do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta e daquele profissional que realiza suas perícias para que, em contato direto com a criança, realmente possa trazer a cognição dos juízes, promotores e demais protagonistas do cenário jurídico que realmente acontece na prática, porque no direito de família e de infância procura-se retratar a verdade real, assim como acontece na justiça criminal. Portanto, quando nós vemos ali, no artigo 6º da Lei da Alienação Parental, uma gradação de possíveis sanções
aquele pai ou aquela mãe que abusa no exercício do poder familiar, porque quando se fala de alienação parental, nós estamos tratando de um abuso no exercício do poder familiar. A nomenclatura, alienar, é tornar alguém alheio daquela realidade. Então, quando isso é comprovado através de vários laudos, não é só um, através da oitiva atenta, numa perspectiva de busca dessa verdade real, que determinada situação de fato viola os interesses dessa criança e adolescente, e vejam, é isso mesmo, não é retórica. A lei ela vem atender ao interesse da criança, o foco é na criança. Aqui se falou, quem protege os interesses dessa criança e adolescente? De fato, quando os responsáveis legais não estão preocupados com essa proteção e apenas preocupados com as questões de conjugalidade mal resolvidas, quem tem que se preocupar é mesmo o promotor de justiça e o juízo. E essa ferramenta da lei da alienação parental ela é muito importante mesmo, porque ela traz essa gradação, ela possibilita essa questão de, primeiro, fazer uma advertência, depois ampliar eventual regime de convivência familiar, aplicação de multa ou encaminhamento para tratamento ou psiquiátrico, porque, de fato, a pessoa que, às vezes, está às cegas, alijando o seu filho da convivência com outro ente parental, pode estar realmente comprometido ou apaixonado nas suas questões que são comuns às dinâmicas das relações familiares. Portanto, assim, sob essa perspectiva de que a criança não é propriedade, nós temos que entender que aqui ninguém pretende alijar a criança da participação do seu destino. Ela pode ser ouvida, sim. Há previsão da oitiva, da escuta especial, e há que haver cuidados mesmo nessa escuta, né? É uma escuta que ela é revestida de formalidades, e eu estive em Huntsville, nos Estados Unidos, tive a oportunidade de verificar como é feito ali, para que nós tivéssemos implementados no Rio de Janeiro. Nós temos ali um espaço de escuta adequada de criança, e ali ela recebe tratamento psicológico, ali, em casos de comprovação de abuso sexual, realmente ela já recebe o tratamento medicamentoso. Aquela prova ela pode ser usada no âmbito criminal e também na proteção de seus interesses. Então, assim, me parece que está havendo um certo movimento midiático no sentido de trazer questões outras, como mortes de crianças noticiadas aqui, que teriam sido praticados em razão da aplicação da lei, mas isso realmente não se sustenta. Pelo contrário, a aplicação dessa lei, ela visa realmente a sistematizar. O ordenamento jurídico é um sistema harmonioso. Antes da implementação da lei, da promulgação dessa lei, eu, inclusive, num artigo que escrevi após o meu mestrado, fazendo uma análise de direito comparado de como estavam os ordenamentos jurídicos nos outros países, verifiquei que havia esse vácuo. Nós não tínhamos uma legislação específica dando diretrizes por operadores do direito como se configuraria essa alienação parental. Então, nós buscávamos os mecanismos de poder geral de cautela do magistrado para garantir a aplicação de penalidades pecuniárias em relação àquele progenitor que descumprisse o dever de visitação. Invocávamos também os princípios constitucionais, etc., para conseguir o efeito prático que hoje a lei de alienação parental veio a disciplinar, veio a regulamentar e trazer um critério. Nós temos que entender também que mais importante do que trazer uma ideia de que pessoas são desprovidas dos seus poderes familiares, tem uma inversão da guarda sem o devido processo legal, coisa que não é verdadeiro. Mais do que isso, nós precisamos pensar, então, na capacitação, já que se fala que alguns laudos não são
pertinentes, não são estruturados, a questão, então, não é voltar os canhões contra a lei da alienação parental, e sim propiciar condições de maior capacitação. O itinerário processual existe para isso. Nós trabalhamos no contexto de um sistema de garantias em que o Conselho Tutelar também aplica medidas de proteção e traz para o promotor de justiça no Ministério Público o êxito e o avanço dessa lei de alienação parental. E tenho por certo que essa lei é, ao revés, motivo de orgulho para o Brasil. É motivo de orgulho. O Poder Legislativo, nesse particular, revelou-se empático com as pessoas que precisam, de fato, proteger o interesse dessas crianças. E eu me coloco aqui à disposição para que nós possamos trocar essas experiências ao Brasil afora, de como nós temos essa experiência também no Rio de Janeiro, e ela é exitosa. Não se está coibindo denúncias de abuso sexual, por exemplo. É possível fazer uma denúncia de abuso sexual, ela não ser comprovada e nem por isso se configura alienação parental. A alienação parental tem pressupostos muito específicos e nós precisamos abordar essa temática com técnica, com tranquilidade e no lugar adequado, que é um espaço democrático de manifestação do pensamento. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Bom dia a todas e a todos. Dando continuidade à nossa audiência pública, nós vamos ouvir agora a doutora Valéria Scaranci, que é promotora de justiça especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher, autora do livro Lei Maria da Penha, o processo penal no caminho da efetividade, autora da cartilha Namoro Legal, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público, até março de 2017, coordenadora nacional do COPEVID, mestra e doutora em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de Processo Penal da PUC de São Paulo, de cursos de pós-graduação. Ela também foi primeira secretária executiva do GEVID, Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público de São Paulo. Em 2013, representou o Ministério Público do Brasil junto à ONU, em Bangkok, reunião em que se discutiu o manual para atuar em violência contra a mulher. Em 2014, foi convidada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para participar do programa de intercâmbio. Além disso, ela é autora de artigos sobre temas diversos e artigos no jornal Carta Forense, como Mitos que Matam e Feminicídio Virtual. Doutora Valéria, a senhora terá 10 minutos para falar, com uma prorrogação de 5 minutos. Bom, muito obrigada. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite e falar da importância dessa audiência pública. E me colocar hoje não só como promotora, mas também como professora, pesquisadora, estudiosa da questão da violência contra crianças e mulheres. Eu sou promotora de justiça há 20 anos, eu tenho uma linha de pesquisa sobre violência, crianças, abuso sexual, feminicídio, mesmo antes da lei, há mais de 10 anos. E eu comecei a estudar a questão da alienação parental quando muitas mulheres foram até a Promotoria de Justiça relatar que, após noticiar abuso sexual, haviam perdido a guarda dos seus filhos ou estavam ameaçadas de perder a guarda desses filhos. No início, eu tinha o mesmo posicionamento que a colega, achava que a lei de alienação parental era uma grande evolução para o nosso país, até porque os estudos internacionais não chegavam ao nosso país. Quando eu comecei a estudar, atender mais pessoas, analisar processos, e eu posso dizer, sem medo de errar, que a lei de alienação parental, ela coloca em risco as mulheres e as crianças do nosso país. A cada dia que passa, eu fico mais aflita pela constatação do que está acontecendo. E eu posso afirmar isso como promotora de justiça, especializada em violência sexual, gênero, promotora de justiça que atua
na defesa dos direitos das pessoas e direitos humanos. Vamos começar? Fabiana, por favor. Bom, pode passar essa minha qualificação? Bom, as pessoas dizem, mas a alienação acontece, eu vejo alienação. A grande sacada dessa lei foi patologizar um comportamento comum. Todas as pessoas do mundo têm divergência, só que a Lei Maria da Penha cria como se fosse uma doença, uma patologia, inclusive diagnosticada por laudo pericial. Pode ir? Essa observação, ó, não é minha, é da Slávica, tá? Uma professora doutora especializada em atendimento de vítimas de crimes sexuais, e ela foi isso num Congresso Internacional de Vitimologia. O mundo inteiro está discutindo a síndrome da alienação parental. Já falaram um pouquinho sobre Gardner, essas são as obras de Gardner, pode passar. Pode passar. Qual é a consequência das obras de Gardner? Bom, Gardner foi uma pessoa que teve os seus próprios estudos, chegou à conclusão de que a notícia de abuso sexual, violência sexual no momento da separação é mentirosa. A base dessa teoria é de alguém que entendia normal o relacionamento sexual entre crianças e adultos. Não dá para se desprender uma lei da teoria que deu origem. Dentro dessa lei existe sim um pensamento discriminatório, sexista, que tem recolocado as mulheres na sua posição de grande causadoras dos males sociais. Então, o que tem acontecido? Separação. A criança rejeita o genitor, a culpa é da mãe. A criança não rejeita o genitor, então é mentira o que a mãe disse. Não aconteceu a violação sexual. Os laudos periciais têm partido de premissas falsas. Muitos técnicos têm expertise em alienação parental, mas zero expertise em violência contra a mulher e violência sexual. Pode passar? Essa é a situação mais grave. A criança diz que foi abusada. A prova do abuso sexual é extremamente difícil, é complexa. Eu atuei junto com uma outra colega em São Paulo em todos os casos de abuso sexual que aconteceram na capital por 5 anos, porque naquela época iam para a vara de violência central. A prova é sempre difícil, mas isso não significa que o fato não aconteceu. E agora, após a lei de alienação parental, mesmo antes de se concluir o inquérito policial, já chega uma conclusão da área civil dizendo que não teve estupro e não teve violência sexual. O que nós temos observado nos processos? Que quanto mais essa criança relata, quanto mais a mãe tenta demonstrar que aconteceu abuso sexual, mais aquela mãe é taxada de alienadora, como se alguém estivesse tentando separar o filho do convívio. Pode passar? O Brasil é campeão em violência contra a mulher, é campeão em violência sexual. Esses são os índices oficiais de estupro. O estupro acontece, em regra, em casa. Envolve, normalmente, pessoas conhecidas. Pais e padrastos que estão dentro de casa com as crianças. Pode passar? Essa é a nota técnica do IPEA, que traz exatamente o perfil de quem é o estuprador. Em regra, homem, a vítima é criança, isso acontece dentro de casa, e a grande reincidência. Pode ir? Quando nós falamos que Gardner era defensor do abuso sexual, isso consta expressamente do livro dele, como se fosse natural o sexo entre crianças e adultos. Pode ir? Pode passar? Um dos maiores problemas da lei de alienação parental está neste inciso, quando se diz que é típico da alienação parental apresentar uma falsa denúncia contra genitor, familiares, etc. Não é só no Brasil, no mundo todo, a síndrome da alienação parental está sendo questionada. A Organização Mundial de Mulheres fez um manifesto público dizendo que a síndrome da alienação parental, que é a teoria que subsidia a nossa lei, coloca em risco mulheres vítimas de violência e crianças vítimas de abuso sexual.
A Organização Espanhola de Psiquiatria disse que ela não tem base científica e não pode ser usada. Há manifestações internacionais, todas repudiando a utilização da alienação parental. Pode ir? Muitos dizem, mas não é uma lei sexista, é uma lei que trata igualmente homens e mulheres. Então, façam um desafio. Pesquisem na internet. Alienação parental. Que tipo de imagens vocês vão ver? Ou é uma criança dividida, ou é uma mulher arrancando o filho do pai. Essas são as imagens que eu tirei só ontem da internet. Sempre a mulher como alienadora. Pode ir? Algumas manifestações de mães em audiências públicas. Pode ir? No México, pode passar rápido, havia uma lei semelhante, até que um artigo semelhante. Era o único país, além do Brasil, que tinha uma lei. Aconteceu um suicídio coletivo. No mesmo ano, a lei foi revogada. No Brasil, nós temos inúmeros casos de violação, inúmeros casos de suicídio, e mesmo assim a nossa lei continua em vigor. Pode ir? Esse é um dos casos de suicídio que aconteceu. Uma criança que teria sido abusada pelo pai. Pode ir? Essas são as manifestações internacionais contra a síndrome da alienação parental. Primeira, 19 organizações de direitos humanos foram até a ONU, perante o Comitê CEDAW, dizer que uma das situações que colocava em risco mulheres e crianças era a aplicação da lei. A OEA, Organização dos Estados Americanos, disse expressamente, tem uma recomendação para que não se aplique essa síndrome nos processos envolvendo violência e abuso sexual. O CONANDA, que é o órgão máximo de proteção das crianças, fez uma nota pública sugerindo a revogação parcial da lei, inclusive dizendo que, entre aspas, as punições, as consequências, perdem a razoabilidade. Pode ir? Porque, muitas vezes, se inverte, se tem a ideia de que a mãe mente, de que a mãe é perseguidora, de que tudo isso é uma notícia falsa. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é a prova no processo penal, especialmente em relação ao abuso sexual. Pode ir? O autor do crime é um bom cidadão. Ele é tanto o homem que agride mulheres, quanto feminicida. E eu sou a pessoa que mais estuda feminicídio no país. Só em São Paulo eu já li mais de 3 mil denúncias. Temos uma pesquisa específica sobre feminicídio. Tanto o feminicida quanto o abusador sexual são homens acima de qualquer suspeita. Homens que socialmente têm um perfil e uma conduta ilibada. Têm um perfil que convence. Nos nossos processos de abuso sexual, as pessoas ficavam estarrecidas. Como esse homem praticou o crime não pode ser verdade? Porque o abusador sexual escolhe uma criança. Ele não abusa todas e mantém uma postura acima de qualquer suspeita perante a sociedade. Esse é o seu grande álibi. Pode ir? Doutora Valéria, a senhora tem mais 5 minutos. Tá bom. Pode ir? Pode ir passando mais rápido. Essa parte, espera aí. Não, pode ir? Falsa memória. Pode ir? Passa, por favor, Fabiana. Esse é um grande mito que existe no Brasil, mais uma ideia comprada dos outros países. Foram feitas pesquisas científicas na década de 80 para dizer que existiam falsas memórias. Essas pesquisas nunca trataram de abuso sexual. Eram pesquisas sobre ficar perdido no shopping, tomar sorvete com pepino, etc. Os resultados foram inconsistentes. No máximo, chegou a 15%, com grande variação, quanto a essa ideia de que seria possível criar uma falsa memória, uma falsa percepção. Todos os estudos hoje mais avançados colocam em xeque essa conclusão de que existe falsa memória e abuso sexual. Todos os estudos científicos atuais. Na Sociedade Internacional de Vitimologia, hoje se discute isso. Pode passar? Esses estudiosos analisaram todas as pesquisas de falsa memória
e chegaram à seguinte conclusão, de que são inconsistentes as noções, a ideia de que é possível que uma criança tenha pessoa tenha falsa memória. Até porque as pesquisas mostram o contrário, que a criança tem resistência em acusar alguém que ela gosta, com quem ela tem convívio. Pode ir? Pode ir? Em regra, não tem vestígios físicos. Só 7 a 10% dos estupradores, dos abusadores, praticam ato sexual, manipulação, e, em regra, pode ir? Pode passar mais. O laudo é negativo. Os abusadores sabem como não deixar vestígio. Os vestígios físicos, sêmen, vestígios no corpo, na vagina, desaparecem em poucas horas. Essa pesquisa feita em Portugal revelou o seguinte, que só se conseguiu um índice maior de laudos positivos analisando a roupa, e crianças foram analisadas até 9 horas depois do abuso. Mesmo assim, se diz, uma conclusão válida e assente é de que, mesmo que os laudos sejam negativos, não se pode presumir que o crime não tenha acontecido. Pode passar? Mas, lamentavelmente, com essa ausência de interlocução entre as duas áreas, civil e criminal, o laudo negativo é encarado como prova da absolvição. A retratação da criança é encarada como prova da absolvição, como se a mãe tivesse criado, tivesse inventado tudo isso. Pode passar? Ó, outro aspecto importante é o seguinte, nós estamos falando de um autor acima de qualquer suspeita, de um crime que não tem prova física, em regra. Terceiro, a criança se retrata. Esse é o padrão. Esse estudo realizado nos Estados Unidos aponta que, embora as crianças se retratem, normalmente os fatos eram verdadeiros. Essa é a síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual. E é o que nós olhávamos dia a dia nos nossos processos. Mesmo com evidências fortes de estupro, as crianças não suportavam o processo e se retratavam. Pode ir? Outro aspecto importante é o peso que se dá ao arquivamento de inquérito e à absolvição. No processo penal, existe um princípio básico, indúbio pro réu. Arquivamento de inquérito não é prova de inocência. Eu vou repetir. Arquivamento de inquérito não é prova de inocência. O inquérito é arquivado por falta de provas, tanto que ele pode ser desarquivado sempre que surgirem novos elementos. Outra observação. Nem sempre a sentença absolutória é prova de inocência. A sentença absolutória só é prova de inocência se o juiz coloca como fundamento que o fato não aconteceu ou que o réu não foi o autor. São 2 hipóteses só do Código de Processo Penal. Todas as outras são situações de dúvida. O que significa isso? Que eu não posso apontar aquele réu como inocente, da mesma maneira que eu não posso concluir que a denúncia é falsa, porque houve absolvição por falta de provas ou arquivamento do inquérito. Deixa aqui, ó. Esse entendimento consta, inclusive, de um enunciado nacional do Ministério Público da Copevide, se adequando à interpretação para a absolvição, que a absolvição do réu por falta de provas, por si só, não configura alienação parental. Pode ir? Tem que passar, né? Não pode falar de processo. Existe uma inovação muito importante. Oi? Mais um minuto. Tá bom. Tem uma inovação bastante importante que surgiu esse ano, que é a constatação de que a violência contra a mulher é violência contra os filhos. Quem machuca a mulher, machuca o filho. 80% das crianças presenciam violência ou são submetidas à violência. Agora, o nosso Código Penal foi alterado. A pessoa que praticar violência contra o pai ou a mãe na frente dos filhos perde o seu direito ao poder familiar. Pode ir? Bom, essas são as observações principais. E eu queria encerrar dizendo o seguinte. Eu estou aqui hoje por uma questão humanitária. Eu sou promotora de justiça há 20 e tantos anos. Sou professora, estudiosa. No mesmo tempo,
Seu tempo acabou, doutora Valéria. Tá bom? Posso falar? Não, acabou? Infelizmente. Então tá bom, gente. Depois eu continuo as respostas. Nós vamos começar agora com a parte das perguntas desse painel. Só relembrando a questão do tempo, 3 minutos de pergunta. A gente vai intercalar as respostas para manter a equivalência entre os tempos de cada fala. Eu chamo o primeiro inscrito, que é o senhor Afonso Martim. Bom dia a todos, a todas. Obrigado pelo espaço. É bom estar num espaço democrático aqui na Câmara, que a gente tem tantas observações plurais. Eu, na verdade, queria trazer uma questão mais subjetiva, que é a questão de tempo. O tempo é muito precioso. A gente está aqui discutindo coisas que têm consequências na vida da criança, dos adultos, da família, e muitas vezes a gente está discutindo, o tempo está passando e a gente não tem as proteções pragmáticas, né, para que as coisas aconteçam, tanto do ponto de vista das mulheres quanto dos homens e das crianças. Faz 10 anos que eu convivo com violência social psicológica plural, das mais diversas formas, tanto institucional, nos tribunais, da falta de preparo técnico, de psicólogos, juízes, promotores. É muito difícil você ter que primeiro mostrar que você não é um violentador, que você não é um estuprador, que você não pertence ao mundo animal, que você pertence ao mundo da civilização, e que no mundo da civilização não dá para contar com o bom senso. É preciso ter um conjunto legal de proteções contra as violências. A todo momento a sociedade muda e a gente muda as leis para acompanhar a falta de bom senso daquele momento da sociedade. Vocês desculpem eu estar nervoso, mas é um momento importante para mim. Eu consigo compreender a realidade social que a gente tem, dos homens serem a maior parte dos violentadores, mas isso tem respostas que a gente já conhece hoje, que vão muito além de questões tão pontuais. No fim, a questão é uma só. A criança detém direitos, mas ela está em desenvolvimento. E muitas vezes é depositada a ela a responsabilidade final de decidir a questão. Você tem um juiz, um promotor de justiça, 2 advogados, 2 adultos, uma psicóloga, quase 10 pessoas, para no final impor a uma criança que ela decida o que vai seguir da vida dela para frente, com consequências impossíveis de serem calculadas. É preciso ter um caráter técnico que faça um divisor de águas. Não dá para ter uma discussão subjetiva ad eterno para proteger uma infância que ela chega na vida adulta e já passou, e não precisa mais discutir. Só para finalizar esses 5 segundos que eu tenho, eu sempre recebo relatos de crianças, hoje adultos, que falam: Afonso não diz... Obrigada, a gente precisa observar estritamente o tempo. Muito obrigada. Vou pedir, como não houve indicação de nenhuma das promotoras, quem pode alguma das duas iniciar o comentário? Quem pode começar? 1 minuto e meio, então, para cada uma. Apesar de não ter havido uma pergunta específica, achei essa parte final da colocação dele, eu vou fazer esse recorte, que eu acho muito importante, que ele trouxe o seguinte, que nós temos, quando em direito tem dois valores em conflito, nós temos que sopesar qual dos dois deve prevalecer. Se, ao mesmo tempo, é importante que se dê o direito de fala à criança, que nós possamos escutá-la, e aí que isso seja feito num ambiente protegido, que é a escuta adequada, a escuta especial de crianças, por outro lado, nós não podemos onerar essa criança com o peso
de decidir tanto a respeito da sua guarda, quanto a respeito de acusações de pessoas que ela tem uma relação de carinho, de amor. Portanto, muitas vezes pode parecer até covarde colocar uma criança para ser ouvida diretamente, sem cautelas adequadas, ou para que ela tenha que falar sobre isso. Então, veja, nesse aspecto, se revela de suma importância a participação de profissionais da área da psicologia,